Bom, meu nome é Ivani, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e com grande experiência aí no processo de desenvolvimento humano. Eu sou a Juliana, sou psicóloga clínica também, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também fiz aí a formação em disciplina positiva, então sou educadora parental. Trabalho com atendimento, né, a crianças, adolescentes e adultos, mas tenho uma paixãozinha aí pelas crianças, né, por esse mundo infanto-juvenil. Então vou trazer um pouco esse olhar aqui também durante a live. Legal, legal, Ju. Vamos lá. Por que nós escolhemos esse tema? Agora já mudou um pouquinho o motivo, né, da escolha do tema. A gente tem feito algumas enquetes durante a semana, pedindo, né, perguntando para as pessoas quais os temas que elas gostariam que a gente falasse, abordasse na live. E aí teve bastante engajamento, a gente achou bastante interessante, né, a quantidade de pessoas que mandou perguntas, que interagiram, queria saber sobre alguns temas da psicologia, comportamento humano. E aí o tema foi elencado dessa forma, a partir dessas perguntas. Então a gente identificou ali algumas perguntas que no fundo eram semelhantes, né? A forma de descrição delas eram diferentes, mas o conteúdo era semelhante. Então a gente fez esse título, tá trazendo esse conteúdo, mas é com base nessas perguntas que a gente levantou durante a semana. E além disso, também a gente sempre faz essa avaliação, né? Será que esses temas são assuntos que a gente percebe nas sessões de terapia, né? E sim, né? É um assunto frequente. Então a gente também tem essa percepção, né? De que os assuntos que aparecem muito durante o processo de terapia são aquelas dores, né? Que podem estar relacionadas a qualquer outra pessoa, muitas vezes até que a gente mesmo já vivenciou, né? Então aí a gente procura trazer esses temas, né? Para que as pessoas possam entender um pouco, pensar em formas de lidar, enfim, né? Exato, exatamente. Então, mais São um dores... tema aí lá no top 5, né, das dores. Gente, a gente vai continuar com essas sugestões, né, Ju? Então, participem lá das sugestões de tema, do que vocês acham que seria interessante a gente abordar nas lives. E a gente fica muito feliz em abordar esses conteúdos. Sim, né? Porque se deixar, a gente fica falando, né, entre a gente, né? Falando e pensando, então por que não compartilhar? Filosofando. É verdade, é verdade. Muito bom. Mas vamos para o assunto de hoje, né? Bora. Então, antes de entrar, né, ali na questão de estar dentro ou fora dos padrões, né? O que é um padrão? Né? Vamos falar sobre isso. O que a gente entende como um padrão? Legal essa pergunta, Ju, porque parece que um padrão é um padrão, né? É um padrão, assim, padrão é padrão, né? E, na verdade, é um conjunto, né, de normas, de formas de seguir, de comportamento, de etiqueta, que foi elaborado por alguma pessoa, por alguma sociedade, por alguma cultura, por alguém. Então, o padrão é uma forma de ser que serve como modelo, que serve como protótipo para outros tipos de comportamento, de regras, né, que a pessoa possa vir a ter. Sim. E acaba vindo, né, o padrão de uma tendência nossa, né? A gente mesmo aqui na live costuma seguir um padrão. Então a gente tem essa busca, né, de como se fosse uma forma de normalizar as coisas, né? De buscar uma forma que possa fazer sentido, que possa nos organizar, né? Então, em algumas situações, o padrão ele tem esse objetivo, né? De trazer algum tipo de regra, né? Sim. Customiza, né, a nossa avaliação. O padrão, ele customiza a nossa avaliação. Então, ao invés de olhar o todo, então, por exemplo, a gente, para fazer essa live, para escolher, por exemplo, os temas, né, Ju? Para fazer um roteiro, a gente tem várias formas de fazer. Então, a gente adotou um modelo e a gente segue ele. Isso é uma forma boa para a gente. Então, traz uma segurança, né? Traz uma ordem, traz uma sensação de que, ok, estou no caminho certo, né? E aí a gente segue essa trilha, né? Com confiança.
Sim. Então, os padrões, eles podem tanto vir de uma coisa maior, vamos pensar assim, né? Uma regra social, né? Então, pode ser uma regra, por exemplo, dentro de um país, ou até uma regra, sei lá, mundial, né? Existem algumas regras que são seguidas em todos os lugares. Algumas regras podem vir, por exemplo, de um contexto, então, de uma religião que você segue, aquela religião pode ter alguns padrões, pode estar dentro de uma profissão, ou pode estar dentro de uma comunidade, dentro de uma família, né? Então, existem várias formas, né, de criar, né, essas regras e esses padrões. Para trazer ali uma ordem para esse grupo. Então, dentro da igreja, dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, ele vai distinguir o que é certo e o que é errado, dentro daqueles contextos, né? Então, ele traz essa distinção, o que é certo e errado. Não tem muito o que é mais ou menos, né? É o que é certo e o que é errado. Padrão vai muito... então, toda vez que a gente segue um padrão, normalmente a gente está indo na contramão daquilo que é muito autêntico na gente, né? Então, seguir um padrão é ir para o externo, é entender, ler esse mundo externo e entender o que é certo e o que é errado. E aí eu vou nessa condição dita aí pela cultura que está sendo regida ali. Uhum. Então, pelo que você está falando, né, pelo que a gente trouxe até agora, Ivani, um padrão não necessariamente é uma coisa ruim. Não necessariamente é uma coisa ruim, porque já pensou, né? Se todo mundo fizesse aquilo que quisesse, se não existisse normas, regra, padrão, né? Partindo de qual pressuposto? Quem me dá essa base para eu seguir, né? A gente ia viver numa sociedade bastante conturbada, né? Quais exemplos Sim. que a gente tem agora, Ju, sobre essa situação, por exemplo, do padrão? Né? Acho que é bem legal pensar nisso, né? Porque um padrão ele pode ser estabelecido através de uma lei, por exemplo, né? Ou ele pode ser estabelecido de uma forma até meio natural, né? Nesse momento, né, que nós estamos vivendo. Se você sair na rua e você ver, né, uma pessoa que está sem máscara, qual a impressão será que vai passar, né? Uhum. Será que essa pessoa está dentro do padrão? E será que ela não vai ser julgada por isso, né? Será que ela vai se sentir bem, destoando de toda a população ali, de quem está ao lado dela? Como que as pessoas vão olhar para ela, né? Claro que a gente está falando de uma situação de regra, de lei que é obrigatório, mas ainda quando não era obrigatório, não era, né, uma regra assim, as pessoas já olhavam meio torto, já achavam, já começavam uma série de julgamentos, porque já fugia do senso comum de regra, né? Então, naturalmente, a gente vai criando ali alguns padrões para a gente entender se a gente avalia ou se a gente é avaliado, né? E aí, por exemplo, né, imagina, tem essa questão aí que a gente trouxe das máscaras, que até se tornou um padrão porque vai ter multa e tudo mais, mas vamos imaginar uma outra situação, né? Imagina que, por exemplo, chega aqui na live e aí, de repente, eu tô de biquíni, né? Ou lá no consultório, né? Quando vai fazer um atendimento, né? Ia dar ruim, Ju. Que será que isso ia trazer? Né? Qual a mensagem que ia passar? Será que as pessoas não iam olhar? A credibilidade que as pessoas iriam olhar para isso, né? Não tem uma lei, não vai ter nenhuma punição, né? Mas existe um certo padrão, por exemplo, de vestimenta, né? Sim. Em determinadas ocasiões se espera, né? E a gente meio que automaticamente segue isso. Que roupa que eu vou usar para trabalhar? Que roupa que eu vou usar para ir na praia? Que roupa que eu vou usar para praticar um esporte? Também acaba sendo um tipo de padrão, né? Então, o padrão, ele pode ser uma forma saudável, né? A gente pode incorporar o padrão em nossa vida de uma maneira saudável. Então, porque a gente tem uma validação, né? Quando a gente faz isso. A gente tem uma integralidade, então, ou seja, eu participo desse grupo, né?
Eu não vou te chamar, Ju, se você vier de biquíni e falar assim, meu bem, não dá, deixa pra próxima. Vamos fazer uma live na praia, quem sabe, né? Mas aqui Caiu não, a agora internet não dá. aqui, né? Derruba a live. Exato. Então, existe uma questão de aceitação. Então, quando a gente segue o padrão, a gente é aceito, a gente é validado. Muitas vezes a gente se desenvolve, né? Porque a gente tem ali baliza para ir para algum lugar, né? Então, não é de todo mal seguir o padrão, né? Mas e aí, Ju, quando que isso vira, assim, um grande problema na nossa vida? Tá. Aí tem vários aspectos para a gente pensar, né? Mas geralmente, né, quando eu não tenho claro para mim, né, o que que é importante. Então, pensando no que a Ivani falou antes, o que que é certo e errado? Se eu não sei o que é certo ou errado para mim, né, eu posso acabar seguindo sempre o que as outras pessoas me falam, né? Ou posso ficar tentando me encaixar dentro de algum padrão que foi estabelecido em algum contexto, e isso pode me fazer mal, né? Uhum. Porque eu posso, de repente, não me sentir bem fazendo algo, me comportando de uma determinada forma, mas quando eu paro para pensar, ah, será que eu posso fazer diferente? Não, mas não pode, né? O certo é fazer assim. Sim. Então, ó, então vamos combinar que a partir de agora, todos os termos que a gente usar é para esse uso do padrão exagerado, né, Ju? Vamos Sim, falar, porque, ok, explicamos uma parte que, ok, então o padrão é interessante, nos ajuda, nos dá orientação, faz a gente entender a referência do mundo. Ok. Agora, a partir de agora, a gente vai começar a falar de quando é disfuncional, né? Para as pessoas não acharem, ah, então, né? Então eu posso fazer tal coisa, posso não sei o quê. Não, vamos lá. Quando é disfuncional a partir de agora, né? Então, isso que você falou, quando não tem ali, quando as pessoas não conseguem olhar a sua subjetividade, quando elas não conseguem entender que elas não precisam pedir, se sacrificar pelo outro, né? Eu me sacrifico para que eu consiga ganhar a aprovação, para que eu consiga ser aceita, né? sim. E aí, muitas vezes, quando eu estou buscando esse tipo de aprovação, né, isso acaba se tornando um problema, né? Porque aí eu vou estar sempre pensando primeiro no outro ou no contexto. Então, pode ser uma pessoa, pode ser o que a sociedade espera, pode ser o que a minha família espera, né? E aí eu sempre vou primeiro pensar no outro para depois pensar em mim, né? Ah, mas o que, né, meu namorado vai gostar? Né? Mas ele acha errado usar batom vermelho, né? Ele entende que isso é feio, mas eu queria usar. E aí, quando eu não uso, pensando nele, né? Porque ele pode me dizer que uma mulher que usa batom vermelho está fora de um certo padrão, né? Então, eu posso me tornar dependente, né? E aí, eu vou ficar pensando sempre qual o comportamento que eu preciso ter para agradar, por exemplo, o meu parceiro, né? Legal, Ju, você falar isso, porque assim, no fundo, quando você faz isso, quando você primeiro olha a referência de fora, ao invés de olhar a referência de dentro, o que de fato você quer e que é importante para você, você faz isso por algum motivo. Você não faz isso, Sim. existe ali, então, algum resultado sobre isso. E normalmente o resultado que você espera ter quando você se submete a esse tipo de situação é ser aceito, ser validado. A pessoa, você quer ter aplausos. É isso que você quer, né? Você quer que outros falem, nossa, muito bem. É isso que eu gosto de você, porque você faz dessa forma, assim, para mim. Então, você quer aplausos quando você busca isso de uma maneira incessante, né? Quando Sim. você deixa deixa de viver, deixa o seu prazer em prol da vivência do outro, do que o outro acha que é importante para você, né? Sim. E aí, muitas vezes, isso começa a acontecer, né, já desde a infância, né? E às vezes a gente faz isso sem perceber, mas fica ali sempre validando o comportamento, por exemplo, da criança, né? Ai, que lindo! Nossa, isso, eu gosto quando você fica assim, quietinho, viu? Quando você fica quietinho, não fala nada,
aí você é uma menina linda, né? Olha, quando você se comporta, e aí às vezes essa validação, esse elogio, ele vai fortalecendo aquele pensamento, né? Então eu tenho que fazer do jeito que aquela pessoa quer, né? Porque aquilo vai fazer com que as pessoas me achem bom, me achem bonito, me achem legal, né? Se eu fizer de outro jeito, né? Então eu não vou ter Do essa jeito que eu quero. validação. E aí, se eu não tiver essa validação, isso é ruim, né? Na criança, é claro, né? A criança, ela precisa muito dessa orientação dos pais, ela precisa dessa validação, porque ela não sabe o que é certo e o que é errado. Mas e quando é um adulto que está sempre esperando que alguém fale, isso, muito bem, né? É dessa forma. Quando você faz assim, tá bom. Se você fizer daquele jeito, não tá, né? Isso é muito preocupante, né, Ju? Apesar de ser comum, né? Sim, Porque quando o adulto ele faz isso, ele se distancia muito dele, né? Então, ele se distancia muito do que ele quer, do que ele gosta. Ele tem vergonha de mostrar as emoções, a espontaneidade dele, o jeito dele pensar, o corpo. Então, ele tem vergonha de se mostrar, porque aquilo vai contra um padrão. E aí tem uma característica muito interessante que acho que vai nessa linha dos aplausos, né? Dessa validação, olha, muito bem, que a pessoa ela tem uma tendência a ler o ambiente e a se adaptar muito bem para que consiga ser aceito. Então a gente usa o termo de o comportamento camaleão, que é a pessoa se misturar ali, né? Ela enxerga ali qual que é a necessidade do meio. Então, se a necessidade do meio for, sei lá, pessoas cultas ou pessoas que falem de uma forma mais esnobada, enfim, ela vai se adequar ali àquele modelo, ela vai se adequar ali àquele padrão, àquele grupo. Então, é aquela pessoa que ela tem uma flexibilidade de andar por vários grupos e se identificar com vários grupos. Porém, ela tem uma grande dificuldade de entender qual grupo que ela faz parte, o que casa mais com ela, né? O que de fato é dela. Então, é o modo camaleão. Eu me coloco naquela cor, né? Eu coloco ali, se aquele grupo é preto, eu vou de preto, se aquele grupo é rosa, eu vou de rosa, se aquele grupo é de amarelo, eu vou de amarelo, e eu não consigo identificar muito bem o que de fato eu quero, né? Que cor será que seria interessante para mim, que combina comigo, né? Então, esse comportamento camaleão, porque cada grupo que ela for, ela vai receber isso que você falou, né, Ju? Olha, muito bem, nossa, que incrível, sério? Então, você vai receber os aplausos, né? Então, isso pode ter início lá atrás, né? sim. E aí a gente não está querendo dizer que você se adaptar a diferentes grupos seja uma coisa ruim, porque às vezes isso é até necessário, né? Você tem um determinado grupo que você se encaixa e aí você precisa participar de outros grupos no seu trabalho, no seu relacionamento, mas você não precisa abandonar tudo que você tem para entrar naquele grupo ou negar, né? Então, como a Ivani falou, se eu não gosto, por exemplo, né, eu gosto de ter uma linguagem mais culta e não gosto de falar gíria. Se eu tô num grupo que tá todo mundo falando gíria, eu não preciso ficar lá falando 100% formal. Eu posso tentar me adaptar, mas eu não preciso começar a falar gíria se é uma coisa que eu não gosto. Ou começar a falar palavrão se é uma coisa que eu não faço, né? Mas eu não preciso ser aquela pessoa chata que vai ficar lá falando tudo certinho e corrigindo as pessoas. Então, existe essa adaptação, mas eu não preciso mudar, né? Sim. E muitas vezes a pessoa muda, né? Então, se ela tá aqui, ela se comporta daquele jeito, se ela muda, ela se comporta daquele outro jeito. Com as crianças, eu acho que um exemplo que acontece bastante é a coisa, por exemplo, do time de futebol, né? Então, tem aquela pressão, geralmente, né? Hoje vai ter jogo, eu tava vendo lá uma foto de uma amiga que postou que o filho com a roupa do Palmeiras e o pai com a roupa do Corinthians. Aí tem essa piada, mas como que você não segue o time do seu pai? E aí tem criança que faz isso, né? Quando eu pergunto, por exemplo, você torce para algum time? Sim, qual? Ah, quando eu tô com a minha mãe é tal, quando eu tô com meu pai é tal, né? Então a criança já entendeu que ela precisa agradar o outro,
né? E muitas vezes, por exemplo, seria o papel dos pais fora. Você pode escolher o que você quiser, eu não vou ficar bravo, você não vai ser punido se você escolher uma coisa diferente do que eu gosto. Eu quero que você descubra o que você gosta. E muitas vezes não, né? A gente quer impor ali, não, na nossa família só tem corintiano, só tem palmeirense, né? E aí isso já pode gerar uma insegurança. Será que eu posso falar que eu gostei mais daquele outro time, ou daquela outra cor, ou daquela outra coisa, né? Bem legal esse exemplo, Ju. Bem legal. E aí, eu acho que tem um ponto que acho que pode trazer essa diferença de a gente se adaptar ao meio e a gente ser o camaleão, né? Normalmente, a pessoa camaleão, né, com essas características de camaleão, ela tem uma ansiedade quando está próxima de coisas novas, de pessoas novas, de situações onde ela possa ser avaliada. Então, ela fica rígida e fica super atenta ao externo. Ela não olha para dentro. Então, é um mecanismo muito automático. De o que esse externo está me pedindo? Né? Então, às vezes, é uma pessoa mais introspectiva, por exemplo, mas aprendeu a ser extrovertida. Né? Aprendeu que se chegar no lugar e dar risada e fazer não sei o quê, e aí, né, for irreverente, ela vai ser validada. Ela fala, nossa, que simpática, nossa, como você é comunicativa, né? Então, aí vem os louros, né, desse comportamento, né? A pessoa gosta de você, você é aceito nesse ambiente. Então, acho que quando a gente percebe que a gente está muito tenso, ansioso por mostrar quem a gente é dentro de um ambiente e a gente busca, né, com rigidez e se adequar ali, aí eu acho que pode ser um sinal, né, de que a gente não está só tentando se flexibilizar e falar todas as línguas, a gente está tentando ser, né, todas as coisas. Sim. E aí, então, né, pensando nesses exemplos que a gente deu, eu acho que então, quando um padrão, né, a busca por estar dentro de um padrão interfere na identidade, né? Então, eu não consigo identificar o que eu sou, o que eu acredito ou o que eu quero, né? E eu fico tentando me adequar. E algumas vezes isso acontece dessa forma, né, que gera uma ansiedade, como a Ivani falou, mas o que eu acabo vendo em algumas situações também, né, que as pessoas contam, os pacientes. Então, por exemplo, eu estou num determinado contexto e eu decido alguma coisa, né? E aí alguma pessoa que está ali próximo valida, tá? Eu falo, beleza, então é isso, decidi, né? Quero fazer dessa forma, né? A gente estava até antes pensando em alguns exemplos, então sei lá, olha, não quero ser mãe, né? Decidi que eu não quero ser mãe, e aí tô aqui conversando com a Ivani que também não quer ser mãe, aí a gente se entendeu, não é isso. Aí eu chego num outro ambiente e comento isso com outras pessoas, né? Pode ser uma pessoa que vai ter uma opinião importante, ou pode ser um grupo que tem muitas pessoas com uma opinião divergente. E aí, né? Quando eu chego e falo para uma outra pessoa, então, né? Você quer ter filho? Não. O quê? Você não quer? Aí a pessoa, né? Então, sabe? E aí ela não consegue manter aquela opinião, né? Mesmo que as outras pessoas discordem. Então, quando nós temos a nossa identidade clara, né? Eu vou falar, olha, eu entendo que você pensa diferente, mas essa é a minha opinião, né? Eu tomei essa decisão porque na minha vida, né, isso não faz sentido. E aí, muitas vezes as pessoas, a outra pessoa nem criticou, ela só perguntou, sério? E Se aquilo surpreendeu só, né? já gera uma maior angústia, né? Não, não sei, né? Aí a pessoa chega às vezes na terapia e fala, e aí? O que eu faço? Né? Será que eu sigo ou será que eu não sigo o que eu quero? E aí às vezes a gente pergunta, mas o que você quer? Não sei, né? Porque lidar com essas opiniões diferentes ou lidar com esses padrões diferentes já faz a pessoa ficar em dúvida, né? Poxa, eu não sei, né? Sim. Porque eu posso magoar o outro, né? Nessa linha, Ju, de exemplos, eu acho que isso também entra muito, para as mulheres é muito forte, para os homens também, mas para as mulheres eu acho que é muito forte. Por exemplo, se a mulher decide se ela está namorando e ela não quer mais namorar, ou se ela está solteira, ela se enxerga como só ela solteira.
Porque existe uma pressão de que aos 30 você tem que casar, aos não sei que idade você tem que ter filho, não sei qual momento você tem que fazer tal coisa. E quando a gente vai percebendo que o reloginho da gente tá chegando ali, começa a bater um desespero na mulherada de que eu tô ficando velha, eu acho que eu não sirvo pra nada, porque eu ainda não tenho um namorado, ou eu tenho, mas não tô me visualizando lá na frente com ele, eu não sei se eu quero ter, aí entra, eu não sei se eu quero ter filho, eu não sei se eu quero casar, eu acho que eu quero viajar o mundo, mas aí todo mundo fala que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer faculdade, que eu preciso me formar. Então, esse dilema desse ponto da identidade que as pessoas falam tanto que ela tem que seguir algumas regras, que ela até acha legal seguir, mas quando ela começa a seguir, ela sente que aquilo não é tão legal, e aí entra no dilema da vida, né? E aí muitas vezes, né, esse dilema pode vir assim, né, entro lá, tô ali, né, tal, entro nas redes sociais, né, aí eu vejo a vida das outras pessoas, aquela vida perfeita, né? Aí ela vê a amiga com o marido ou com o namorado do lado, amor para sempre. Aí ela, meu Deus, eu nunca vou ter ninguém. Ou a outra que se formou no curso e tá ali trabalhando na área, nossa, eu sou muito incompetente na carreira. Isso, né? Ou aquela mãe que tá com a foto com o bebê, com a criança, né? Olha só, meu filho me tira tanto do sério que eu não tenho vontade nem de tirar uma foto e tá lá, todo mundo dentro desse padrão de perfeição, né? Então, hoje, né, um fator que contribui muito para a gente ficar se questionando sobre as nossas escolhas são as redes sociais, né? Que ninguém posta lá os problemas, né? Colocam mais uma vida perfeita. E aí isso acaba fazendo com que a gente acredite, né, que aquele mundo perfeito ele é real, quando na verdade ele não é. Né? Exatamente. Às vezes, né, Ju, até quando... Então, eu acho que existe vários movimentos dentro da rede social, que é, ou eu vejo a sua vida maravilhosa e a minha nada, né, 0%. E aí, ou, então eu falo assim, ok, então eu vou postar que a minha vida é maravilhosa, afinal de contas, né? E aí eu posto lá uma coisa X, que pode ou não condizer com a minha realidade, né? Muitas vezes não condiz, mas ok. Mas eu posto lá alguma coisa X, e aí o que acontece comigo? Se eu tenho essa necessidade de aprovação, de seguir padrões, eu fico ansiosa para ver comentário, engajamento, curtida, né? Aí alguém não curtiu, por que será que não curtiu? Ah, eu tenho uma amiga que ela não curte nada das minhas fotos, né? Então, começa a pirar nessa validação do externo. Sim. Né? E aí, muitas vezes, você vai tentar entender, né? Por que alguma coisa que você fez teve mais sucesso e outra não, né? Por que algum comportamento foi validado e outro não, né? E aí, de novo, né? Nem sempre você tá fazendo aquilo que você gosta, né? Até a Ivani lembrou, hoje teve um episódio de uma série, né? Lá da Netflix, a Black Mirror, que mostra isso, né? Essa busca nas redes sociais, né? Por essa aprovação. E aí eu lembrei de uma parte é um episódio, né? Uma série que tem vários episódios de temas diferentes, em que as pessoas precisam fazer postagens, né? A menina vai lá num restaurante legal, compra acho que era tipo uma sobremesa, tira uma foto, posta, vê lá um monte de like e não come. Ela joga fora. Então, assim, qual é o sentido, né? De você, todo mundo acha legal sair para comer fora, todo mundo acha legal postar uma foto disso, mas você gosta, né? Por que você está fazendo? E às vezes é um movimento inconsciente que a gente faz, não se dá conta que você não está fazendo porque você quer, você está fazendo para você ser aceito, né? E para você gostar mais de você, porque é só dessa forma que você acaba entendendo que você é uma pessoa legal. Então, o seu senso de autoestima, ele fica externalizado. Então, eu só vou acreditar que eu sou uma pessoa interessante, que eu sou uma pessoa bonita, inteligente, se eu conseguir divulgar isso, se eu conseguir performar nisso e alguém me falar. Do contrário, eu não sou ninguém, né? Eu não consigo enxergar as minhas qualidades, eu não consigo enxergar as minhas virtudes. Então, a busca dessa validação
Acho que a Ju caiu. Isso. Ah, voltou. Voltou. A busca dessa validação, ela vem muito disso. Eu não consigo enxergar em mim um centro, questões de valores internas, de qualidade interna. Então, é importantíssimo que o outro faça isso por mim. Essa série, gente, assistam esse episódio que eu não lembro o nome, que eu nunca lembro o nome. Mas é um episódio muito legal que ele fala disso, né? A pessoa vai recebendo as curtidas à medida que ela vai seguindo os padrões, à medida que ela vai se encaixando nas regras da sociedade. Então, se tem um dia lá, tem um episódio que é assim, se tem um dia que você acorda meio triste, o aplicativo lá já mostra que você vai perdendo pontos, você já vai perdendo likes. Então, você não pode mostrar que você está triste. Você, né? Isso é contra as regras da felicidade dentro dessa sociedade. Então, assistam esse episódio que eu não lembro o nome, mas depois a gente manda aí para vocês. E aí também, assim, né, a gente deu alguns exemplos, mas outros tipos de padrões. Então, por exemplo,